Há dores que não gritam, mas moldam cada decisão. Elas se escondem atrás de frases que parecem normais, por trás de relacionamentos que se repetem, de vazios que surgem sem explicação. São feridas antigas, não nomeadas, que seguem vivas, simplesmente porque nunca foram vistas com honestidade. E quando não são sentidas, quando são empurradas para debaixo do tapete emocional, elas encontram uma forma de voltar. Carl Jung chamava esse retorno de repetição inconsciente. Um padrão que insiste em aparecer não porque queremos, mas porque nunca fomos até a raiz. Não sentir a dor não significa superá-la. Significa apenas colocá-la num quarto escuro da mente, esperando uma nova oportunidade para se manifestar. Às vezes, essa oportunidade vem disfarçada de um novo relacionamento, de uma situação que parece aleatória, mas que carrega as mesmas emoções mal resolvidas do passado. O que não é visto, volta. E volta não como vingança, mas como tentativa de cura. Jung sabia que a psique humana funciona com uma lógica própria. Quando algo não foi elaborado internamente, o inconsciente tenta resolver externamente. É por isso que nos encontramos em situações parecidas, com pessoas diferentes. A vida parece andar em círculos, mas na verdade é a dor que está pedindo para ser olhada. A dor que foi ignorada na infância, a rejeição não compreendida, o abandono disfarçado de força, o medo que virou armadura. Ao contrário do que muitos pensam, o sofrimento emocional não desaparece com o tempo. Ele só se torna mais hábil em se esconder. Mas o corpo sente, as emoções reagem, as relações refletem. O silêncio da dor se expressa no comportamento, nas palavras não ditas, no choro contido, na raiva deslocada. Enquanto não nos permitimos sentir aquilo que nos machucou, seguimos presos na mesma frequência interna, repetindo experiências que parecem diferentes, mas carregam a mesma essência. Essa repetição silenciosa é o maior sinal de que há algo dentro pedindo para ser reconhecido, não como um castigo, mas como um caminho. O inconsciente não quer nos destruir, ele quer nos integrar. Mas para isso, é necessário coragem emocional para estar com a dor sem correr dela. Estar com a dor não significa sofrer eternamente. Significa apenas permitir que ela se mova, que ela deixe de ser sombra e se torne compreensão. Muitas pessoas acreditam que evitar a dor é um ato de força, mas a verdadeira força está em acolhê-la, porque quando não sentimos, nos tornamos reativos. Respondemos ao mundo com as feridas abertas, mesmo sem saber. E assim, cada palavra pode nos ofender, cada atitude pode parecer ameaça, cada silêncio pode soar como rejeição. Não é o outro que causa tudo isso, é a dor não sentida que ainda ecoa por dentro. É por isso que tantos vivem em conflito interno, mesmo em momentos de calma. A ausência de ruído externo não significa paz. Às vezes é apenas a pausa entre um ciclo e outro. E esse ciclo só se quebra quando há disposição para olhar com profundidade o que está sendo evitado. O que você nunca nomeou, o que você aprendeu a engolir para parecer bem, o que você escondeu porque aprendeu que sentir era fraqueza. O silêncio da dor é muitas vezes confundido com superação, mas a psique cobra aquilo que foi reprimido, e cobra da única forma que sabe, repetindo. Por isso, viver experiências parecidas com pessoas diferentes, carregar uma sensação de que tudo vai dar errado, ou ter a impressão de que ninguém nunca te entende, pode ser apenas o reflexo de uma dor antiga tentando ser ouvida de alguma forma. A cura começa quando paramos de evitar esse chamado, quando deixamos de fugir das emoções e escolhemos escutar o que a dor quer dizer. Não se trata de mergulhar no sofrimento por sofrer. Se trata de dar espaço para o que ficou preso, porque o que é sentido com consciência não precisa mais ser repetido. E esse é o primeiro movimento que dá início ao fim do ciclo silencioso da dor. A partir desse ponto, o que parecia impossível de mudar começa a se deslocar, não de forma mágica, mas como consequência natural de um processo interno que deixa de girar em círculos e começa finalmente a caminhar para frente. Existe um impulso quase automático que leva muitos a procurarem do lado de fora o que está quebrado por dentro.
É como se a solução para a dor estivesse sempre em outro alguém, em um novo relacionamento, em uma nova fase da vida ou em algo que ainda não foi alcançado. A promessa de que algo externo finalmente trará a paz que falta por dentro move escolhas, relacionamentos e até projetos de vida. Mas o que poucos percebem é que essa busca está sendo feita com uma parte da alma ausente. Quando a ferida interna não é reconhecida, ela influencia nossas decisões sem que tenhamos consciência. E o mais comum é tentar compensar o que falta em nós através de algo ou alguém. Isso se vê em relações marcadas por dependência emocional, em expectativas irreais sobre o outro e na constante sensação de frustração quando nada parece preencher o vazio. Carl Jung entendia bem esse movimento inconsciente. Para ele, tudo o que é ignorado dentro de nós acaba sendo projetado fora. E quanto mais fragmentada está a nossa psique, mais ilusões criamos em torno das nossas relações. Buscamos alguém que nos valorize porque em algum lugar sentimos que não temos valor. Esperamos que o outro nos compreenda profundamente porque não conseguimos ouvir a nós mesmos. Desejamos ser amados incondicionalmente porque nunca fomos acolhidos de forma verdadeira pelas nossas próprias emoções. Mas o que começa como desejo de amor acaba virando uma tentativa de fuga. A relação vira um espelho da carência e não da autenticidade. E quando o outro não corresponde à imagem idealizada que projetamos, sentimos dor, não porque ele nos causou, mas porque ele não conseguiu curar aquilo que nem era responsabilidade dele. Essa é a armadilha da busca externa. Em vez de integrar as partes rejeitadas de nós mesmos, passamos a vida tentando encontrar alguém que faça isso por nós. E isso nunca funciona, porque ninguém tem o poder de curar uma ferida que você esconde até de si. O outro pode até tocar, provocar, mostrar, mas não tem como fechar o que você ainda insiste em não abrir. Jung dizia que o encontro com o outro só se torna verdadeiro quando há um encontro sincero consigo mesmo. Antes disso, toda relação é contaminada pelas projeções daquilo que ainda está inconsciente. E é por isso que muitas relações começam com intensidade e terminam com dor. Porque o que foi construído não foi uma conexão entre dois seres inteiros, mas uma tentativa de preencher lacunas pessoais através da presença do outro. Esse processo pode até parecer amor, mas no fundo é fuga. É o medo de olhar para si mesmo disfarçado de paixão. E enquanto essa dinâmica não for percebida, o padrão se repete. Cada nova relação, no fundo, será apenas uma nova chance de escapar da própria dor. Mas o que é evitado dentro, volta de fora. E o ciclo se mantém. A cura começa quando essa busca externa é interrompida não por desistência, mas por despertar. Quando percebemos que ninguém tem a obrigação de nos completar, porque já fomos inteiros desde o início, mesmo que algumas partes estejam feridas. A partir desse ponto, a relação com o outro deixa de ser lugar de fuga e passa a ser espaço de verdade. Não se espera mais que o outro carregue a nossa dor, mas que ele caminhe ao lado enquanto escolhemos curá-la. Essa mudança não exige perfeição, mas consciência. E essa consciência se constrói aos poucos, cada vez que resistimos ao impulso de buscar fora e nos voltamos para dentro, não para nos isolar, mas para nos reconectar com o que realmente somos, porque é desse lugar de inteireza que nasce qualquer relação que vale a pena viver. A dor emocional raramente é apenas sobre o que aconteceu. Ela quase sempre é um reflexo do que foi perdido dentro de você no momento em que o fato externo aconteceu. Não é a rejeição em si que mais machuca, mas a sensação silenciosa de que aquela rejeição tocou numa parte sua que já se sentia esquecida há muito tempo. Algo se rompe, mas não é só com o outro, é com você mesmo. Carl Jung dizia que a dor carrega verdades que foram enterradas. Ela não chega por acaso, não é um erro do destino. Ela aponta diretamente para o lugar onde você se abandonou, onde deixou de se escutar, onde passou a viver tentando agradar, corresponder, se encaixar, mesmo que isso custasse a sua integridade.
E quanto mais longe você se afasta de si, mais intensa se torna a dor que vem para tentar chamar sua atenção de volta para dentro. É por isso que muitas feridas antigas voltam a doer em momentos inesperados. Um comentário banal, uma atitude comum, uma situação aparentemente simples. De repente, tudo desmorona por dentro, porque não é o agora que dói, é o que ficou lá atrás, guardado, esperando ser visto. E o que Jung nos ensina é que toda dor emocional é também um símbolo, um sinal de que algo foi cortado do seu centro e que precisa ser reintegrado. Muitas pessoas passam a vida tentando eliminar essa dor, tomam decisões para evitá-la, constroem relações tentando se proteger dela, ajustam quem são para não senti-la mais, mas esse esforço só a torna mais forte. Porque a dor que vem da perda de si não desaparece com distrações nem com recompensas externas. Ela só silencia quando o que foi perdido é reencontrado, quando a parte esquecida da sua alma é novamente acolhida. Às vezes, é a espontaneidade que foi sufocada ainda na infância. Às vezes, é a confiança que foi quebrada por tantos abandonos. Às vezes, é o desejo de ser visto com verdade, e não como alguém que apenas cumpre o que esperam dele. Essa dor aparece quando você se silencia, quando faz escolhas com medo, quando se adapta à expectativa alheia, até não saber mais o que realmente sente ou quer. E ela persiste como uma forma de lembrança, como um lembrete insistente de que viver sem si mesmo é uma forma disfarçada de morrer aos poucos. A maioria tenta resistir a esse incômodo. Tenta suprimi-lo com relacionamentos superficiais, com tarefas intermináveis, com distrações diárias. Mas essa dor não está ali para ser abafada. Ela está ali para ser escutada. Porque quando você para de lutar contra ela e começa a se perguntar o que exatamente está doendo, começa também a trilhar o caminho de volta para casa. A dor, nesse contexto, deixa de ser uma inimiga. Torna-se uma aliada, uma mensageira da sua verdade esquecida. Por isso, Jung não falava em eliminar a dor, mas em integrar, em trazer para a consciência aquilo que foi fragmentado, em olhar para dentro com honestidade, mesmo quando o que se vê assusta, porque só assim a dor cumpre seu propósito, te devolver para si. E não há cura verdadeira sem esse retorno. É nesse momento que algo começa a mudar. Não porque a dor sumiu, mas porque ela finalmente fez sentido. Ela se torna uma ponte entre quem você foi e quem está pronto para se tornar. E é aí que o ciclo começa a se quebrar, quando a dor não é mais vista como um castigo, mas como uma revelação da parte mais real e esquecida de quem você é. A dor emocional não desaparece quando é ignorada. Ela se transforma. E muitas vezes essa transformação é silenciosa, sutil, mas profundamente destrutiva. O ego, que é a parte de nós que busca controle e segurança, encontra na fuga uma forma de proteção. Ele constrói justificativas, hábitos e identidades inteiras em torno da tentativa de não sentir. Quando algo ameaça tocar nessa dor, o ego reage. Ele se fecha, se defende, cria barreiras. E por fora, pode até parecer que está tudo bem. Mas por dentro, o distanciamento de si só se aprofunda. Carl Jung nos alertava que o ego, quando não está em equilíbrio com o inconsciente, se torna tirano. Ele passa a operar em um modo de sobrevivência. E nesse modo, qualquer emoção que possa desestabilizar é tratada como inimiga. A tristeza vira fraqueza. O medo vira vergonha. A sensibilidade vira algo a ser escondido. O ego cria uma narrativa de força, mas é uma força baseada na negação. Uma força que custa a conexão com a alma. É por isso que tanta gente vive exausta sem entender o motivo. Porque manter a dor trancada exige energia constante, e quanto mais o ego tenta esconder essa dor, mais distante você fica de quem realmente é. Relações se tornam superficiais, decisões são tomadas por medo e não por verdade. E a vida emocional vai sendo moldada por estratégias de fuga, desde as mais óbvias como o isolamento, até as mais disfarçadas, como o excesso de produtividade,
ou a busca constante por aprovação. A fuga pode assumir muitas formas. Algumas pessoas se refugiam no controle. Tentam organizar tudo ao redor para não precisar olhar para dentro. Outras se perdem em vínculos instáveis, buscando no outro uma anestesia temporária para o vazio interno. Há também quem se prenda a ideias rígidas, crenças inflexíveis, para manter uma sensação de segurança. Mas, por trás de tudo isso está a mesma raiz, a recusa em sentir o que ainda dói. Jung falava que o ego não deve ser destruído, mas colocado em seu devido lugar. Ele é importante, mas não é o centro. Quando o ego assume o controle absoluto, perdemos a capacidade de escuta. Não escutamos o corpo, que envia sinais. Não escutamos a alma, que grita em silêncio. Não escutamos as emoções, que apontam o caminho da cura. E nessa surdez emocional, nos afastamos da única coisa que poderia nos libertar: o confronto com a verdade. A dor não vem para destruir, mas para despertar. E quando ela aparece, o ego reage com resistência. Porque encarar a dor exige abrir mão de máscaras, exige sair da zona de conforto, exige desmontar narrativas que foram construídas ao longo de anos. E o ego tem medo disso. Medo de perder o controle, medo de não saber lidar, medo de se despedaçar. Mas o que Jung nos ensina é que esse medo é uma ilusão. A verdadeira destruição não está em sentir, mas em continuar fugindo. A cura começa quando o ego deixa de lutar contra a dor e passa a servir a alma. Quando, em vez de suprimir, você se permite sentir. Quando, em vez de fugir, você se aproxima com atenção. Esse movimento não é fácil. Ele confronta tudo o que foi aprendido sobre ser forte, ser suficiente, ser invulnerável. Mas é justamente nesse confronto que mora a transformação. A fuga não protege, ela aprisiona. E quanto mais você foge, mais distante fica de si mesmo, mais dependente se torna de validações externas, mais vulnerável às mesmas feridas que tenta evitar. O ego acredita que está te salvando, mas na verdade está te mantendo preso em um ciclo que só se rompe quando você para de correr. Não se trata de eliminar o ego, mas de reposicioná-lo. Ele pode ser um aliado, desde que não comande. Quando o ego se submete à escuta interna, quando reconhece que não tem todas as respostas, quando aceita que há algo maior dentro de você que também precisa de espaço, algo começa a se reorganizar por dentro. A dor deixa de ser um inimigo e a fuga deixa de ser necessária. Nesse ponto, é possível começar a criar uma nova relação com sua dor, não mais baseada em medo, mas em presença. Em vez de resistência, escuta. Em vez de fuga, permanência. É nesse terreno que a cura começa a se enraizar. E a partir daí, o que antes parecia frágil se revela como o início da força real. Aquela que nasce do encontro com quem você é, e não do esforço para ser o que os outros esperam. A dor emocional não desaparece quando é reprimida. Ela se transforma em sintomas. O corpo sente o que a mente tenta ignorar. O silêncio que fazemos internamente se acumula em forma de tensão, angústia, insônia, apatia ou irritação. E, quanto mais tentamos sufocar o que sentimos, mais a dor encontra caminhos alternativos para se manifestar. Carl Jung enxergava a repressão emocional como uma das forças mais destrutivas da psique. Para ele, tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino, ou seja, como eventos repetitivos, relações disfuncionais, doenças psíquicas e físicas, crises sem explicação. Porque o que é negado internamente clama por atenção de outras formas. A sociedade reforça essa repressão desde cedo. Somos ensinados a não incomodar, a não chorar, a não demonstrar fraqueza. Emoções são classificadas como boas ou ruins, aceitáveis ou vergonhosas. E assim, aprendemos a esconder partes de nós. Guardamos mágoas que nunca foram ditas. Engolimos palavras que nunca foram expressas. Fingimos estar bem quando estamos despedaçados por dentro. Essa repressão cria uma divisão interna. De um lado, o que mostramos. Do outro,
o que sentimos. E quanto maior essa distância, mais desconectados ficamos da nossa própria verdade. A dor não enfrentada vira culpa, raiva, ressentimento, medo constante. E com o tempo, esses estados se tornam habituais. A pessoa nem percebe mais o quanto vive em alerta, o quanto está sempre tensa, o quanto se sabota. Jung chamava isso de sombra, tudo aquilo que foi reprimido, negado, escondido de si mesmo. A sombra não é má por natureza, mas quando ignorada, age por trás do comportamento consciente. A pessoa não entende por que reage com tanta intensidade em certas situações. Não entende por que repete os mesmos erros. Não entende por que sente um peso que não consegue nomear. Muitas vezes, esse peso é a soma de tudo o que foi reprimido. A repressão emocional se alimenta do medo. Medo de entrar em contato com dores antigas. Medo de não saber lidar. Medo de desmoronar. Por isso, muita gente prefere se distrair, trabalhar em excesso, se perder em relacionamentos superficiais, manter uma aparência de normalidade. Mas o preço disso é alto, porque aquilo que não é digerido emocionalmente se torna tóxico dentro de nós. E esse acúmulo não é apenas psicológico. O corpo também armazena o que a mente não resolve. Jung compreendia a relação entre corpo e alma como inseparável. Quando a psique está em desequilíbrio, o corpo sente doenças psicossomáticas, dores sem causa médica aparente, fadiga constante. Tudo isso pode ser expressão de emoções reprimidas. A alma fala, mesmo que o ego insista em silenciar. A cura começa quando essa repressão é desmontada. E isso não acontece de uma vez. É um processo gradual, de voltar a se escutar. Permitir-se sentir o que por muito tempo foi negado. Dar nome ao que foi silenciado. Abrir espaço interno para acolher a própria história, sem julgamento. É aí que a dor começa a se transformar. Não porque foi ignorada, mas porque foi olhada de frente. Esse caminho exige honestidade. Nem sempre é confortável acessar lembranças antigas, reconhecer mágoas, admitir ressentimentos, mas é justamente nesse movimento de autenticidade que a energia reprimida começa a circular. O que antes era peso se torna aprendizado. O que antes doía sem sentido passa a revelar sua origem. E essa clareza liberta. Reprimir é sobreviver. Sentir é viver. O ego muitas vezes acredita que está protegendo quando impede o contato com a dor. Mas na verdade está atrasando a cura. Porque não há transformação real sem atravessar o que foi evitado. E só quem decide parar de fugir consegue descobrir que, por trás da dor reprimida, há uma força imensa esperando para emergir. Quando a repressão começa a se dissolver, surge um espaço novo por dentro. Um espaço de respiração, de presença, de leveza. A pessoa já não precisa mais controlar tudo, nem fingir estar bem o tempo todo. Ela passa a se relacionar com as emoções de forma mais humana, mais madura, mais consciente. E isso muda tudo. Nos vínculos, nas escolhas, na forma de existir no mundo. Essa é a essência do processo de individuação que Jung tanto valorizava. Tornar-se inteiro, integrando tudo o que fomos levados a negar. A dor que antes era temida se torna guia. A emoção que antes era reprimida se torna ponte para a verdade. E aquilo que parecia fraqueza se revela como fonte de transformação. A dor emocional não apenas fere, ela vicia. Quando não compreendida, ela cria um circuito fechado, onde a repetição se torna uma forma inconsciente de manter o sofrimento vivo. A mente passa a acreditar que reviver a dor é uma maneira de controlá-la, mas não é. É apenas um mecanismo de sobrevivência disfarçado de escolha. Carl Jung compreendia com profundidade esse ciclo. Ele observava que o inconsciente humano tem uma tendência natural a recriar experiências passadas, especialmente aquelas que não foram integradas. Isso significa que muitas vezes as pessoas se colocam em situações que repetem a dor original, na tentativa inconsciente de finalmente resolver o que ficou inacabado.
Mas como essa tentativa é inconsciente, ela geralmente falha, e o ciclo continua. Esse padrão é comum em relacionamentos. Alguém que cresceu sentindo abandono pode se envolver repetidamente com pessoas que não oferecem presença emocional. Não porque quer sofrer, mas porque carrega a esperança oculta de que, desta vez, poderá salvar o vínculo. E quando não consegue, a dor se repete, reforçando a narrativa de que o amor machuca, de que confiar é perigoso, de que nunca será suficiente. O vício emocional em repetir a dor também se manifesta no tipo de pensamento que cultivamos. Há pessoas que não conseguem ficar em silêncio com elas mesmas, sem que a mente comece a lembrar de mágoas, rejeições, fracassos. O sofrimento se torna um território conhecido, onde, paradoxalmente, existe um certo conforto, porque é familiar, porque é previsível, porque não exige enfrentar o desconhecido. Essa repetição, segundo Jung, é uma armadilha do ego. O ego quer controle, e quando não consegue controlar a cura, ele tenta controlar a dor. Prefere reviver o que conhece a se abrir ao que não domina. É por isso que muitas pessoas evitam mudanças profundas. Há um medo visceral de deixar a dor antiga e se sentir vulnerável diante do novo, mesmo que o novo seja liberdade. A ilusão de controle nasce do medo. O medo de sofrer de novo. O medo de reviver a mesma cena, o mesmo abandono, a mesma rejeição. Então, o inconsciente monta defesas, afasta quem se aproxima demais, sabota oportunidades, cria narrativas internas que justificam o distanciamento. E quanto mais esse ciclo se repete, mais a pessoa acredita que a vida é feita de dor, quando na verdade está presa em sua própria repetição. Mas há algo ainda mais profundo nesse processo. Jung entendia que a repetição é o modo como o inconsciente tenta ser escutado. Ele não fala com palavras, fala com padrões. Se a mesma dor continua voltando, talvez não seja azar, nem castigo, nem fracasso. Talvez seja a alma pedindo atenção. Talvez seja a psique tentando mostrar onde ainda há feridas abertas. E até que isso seja compreendido, o ciclo tende a continuar. Esse entendimento muda tudo, porque ao invés de perguntar por que isso está acontecendo de novo, a pergunta passa a ser: o que essa repetição está tentando me mostrar? É aí que começa a verdadeira transformação. O momento em que a dor deixa de ser um castigo e passa a ser um portal, um caminho de volta para si. Mas esse processo exige presença. Exige a disposição de olhar para a própria história sem julgamentos, sem pressa, sem a necessidade imediata de entender tudo. Exige também compaixão, porque ninguém escolhe se ferir. As feridas vêm do que foi vivido, do que não foi ensinado, do que foi herdado sem perceber. Quando a dor é tratada com escuta e não com condenação, ela começa a se desfazer. A repetição só perde força quando a consciência entra. E a consciência não chega pela força, mas pela sinceridade. Não é preciso resolver tudo de uma vez, mas sim estar disposto a sair do piloto automático. Questionar os padrões, reconhecer o que tem se repetido e, pouco a pouco, fazer escolhas diferentes. Escolhas que não partam da dor, mas do cuidado, não do medo, mas da verdade. Jung sabia que o ser humano não se cura fugindo da dor, nem tentando controlá-la. Cura-se ao compreendê-la, ao se abrir para ela, como quem escuta um segredo que estava enterrado há muito tempo. É nesse momento que o ciclo começa a se romper, porque a repetição perde sua razão de existir quando a mensagem por trás dela é finalmente acolhida. Durante boa parte da vida, somos ensinados a tratar a dor como algo que precisa ser evitado a todo custo. Evitar, suprimir, negar. E é justamente esse movimento de fuga que a transforma em algo ainda mais poderoso. Carl Jung compreendia com profundidade esse mecanismo. Para ele, a dor não era uma inimiga, era uma mensageira, uma professora. E quanto mais a combatemos, mais ela grita, porque não está tentando nos destruir, está tentando nos ensinar. A dor emocional aparece quando algo dentro de nós está
desalinhado, reprimido ou ignorado. E a forma como escolhemos reagir a essa dor revela muito sobre nosso nível de consciência. Quando a tratamos como uma força externa que precisa ser vencida, entramos em guerra com o que está dentro de nós. Criamos um conflito interno que nos fragmenta ainda mais. Passamos a viver em negação, tentando manter uma aparência de normalidade, enquanto algo dentro insiste em chamar atenção. O problema é que ninguém quer olhar para o que dói, porque olhar para a dor é encarar as partes de si mesmo que foram esquecidas, rejeitadas ou não compreendidas. É encarar memórias que não foram digeridas, emoções que ficaram congeladas, relações que deixaram marcas. Mas é justamente ali, nesses territórios difíceis, que mora o conteúdo mais valioso do inconsciente. Jung dizia que tudo aquilo que evitamos enfrentar se torna sombra. E a sombra não desaparece. Ela se manifesta de forma indireta, nos relacionamentos, nas escolhas, nos medos que paralisam, nos padrões que se repetem. É assim que a dor nos ensina. Não de forma direta, mas através daquilo que sentimos, mesmo quando tentamos ignorar. Aqueles que se permitem aprender com a dor e não apenas combatê-la, acabam desenvolvendo uma percepção muito mais clara de si mesmos. Porque a dor tem uma função: revelar. Ela mostra onde ainda estamos feridos, onde há vazios, onde perdemos o contato com a própria verdade. E o mais interessante é que quando começamos a escutar essa dor, ao invés de silenciá-la, algo dentro se reorganiza. Não de forma mágica, mas através da presença. A dor nos obriga a parar, a sair do automático, a questionar. E é nesse processo que ela ensina. Ela revela os limites que não respeitamos, as relações que nos consomem, os sentimentos que fingimos não ter. Ela traz à tona tudo o que não está alinhado com quem realmente somos. E ao fazer isso, nos devolve a oportunidade de escolher diferente. Mas para enxergar a dor como professora, é preciso abrir mão do papel de vítima. Esse talvez seja o ponto mais desafiador, porque é natural buscar culpados. É fácil culpar os outros, o passado, as circunstâncias. Só que enquanto projetamos a dor para fora, ela continua atuando por dentro. Jung acreditava que a verdadeira transformação começa quando assumimos a responsabilidade pelo próprio processo. Isso não significa culpar-se, mas compreender que a cura depende da disposição em escutar o que a dor está tentando mostrar. Muitas vezes, o que está por trás da dor não é apenas o evento que a desencadeou, mas a interpretação que fizemos sobre esse evento. As crenças que criamos, as conclusões que tiramos sobre nós mesmos. Não sou suficiente. Não mereço ser amado. Sempre serei rejeitado. Essas frases, silenciosas e automáticas, moldam comportamentos e reforçam feridas. A dor então passa a ensinar não apenas sobre o que aconteceu, mas sobre como passamos a nos ver desde então. E esse ponto é essencial. A dor não é só um sintoma, ela é um caminho, um espelho da relação que temos conosco. E quando passamos a encará-la com escuta, ao invés de resistência, ela deixa de ser um obstáculo e se torna um portal. Não um portal para o sofrimento eterno, mas para a reconexão com partes de nós que estavam esquecidas, com a sensibilidade, com a verdade, com o que realmente importa. Jung não via o sofrimento como algo a ser exterminado, mas como algo a ser compreendido. Ele sabia que os maiores aprendizados da vida não vêm da fuga, mas da presença. E a dor, por mais incômoda que seja, é um dos caminhos mais poderosos para nos reconectar com a própria alma, desde que estejamos dispostos a escutar, ao invés de lutar, a acolher, ao invés de esconder. E quando essa escuta se torna constante, algo muda. Não é que a dor desapareça completamente, mas ela já não domina, já não paralisa, porque agora ela tem um lugar, ela foi reconhecida, e toda dor reconhecida perde o poder de nos controlar. A maioria das pessoas carrega uma ferida antiga que tenta esconder até de si mesma. Uma dor que foi enterrada porque na época doeu demais para ser sentida. Talvez por imaturidade, talvez por falta de apoio, talvez por medo de desmoronar.
Mas o fato é que o tempo não cura aquilo que continua sendo evitado. O tempo apenas adormece, disfarça, silencia. E o silêncio dessas feridas costuma gritar nos momentos em que menos esperamos, em um relacionamento que não funciona, em uma reação desproporcional, em um sentimento de vazio constante que parece não ter explicação. Carl Jung compreendia profundamente esse mecanismo. Para ele, o inconsciente armazena tudo aquilo que a mente consciente não consegue processar. E tudo que é reprimido mais cedo ou mais tarde se manifesta, não como uma lembrança clara, mas como sintomas, repetições, desconexão. A ferida que não foi olhada de frente se transforma em um filtro por onde tudo passa. Ela distorce a forma como nos vemos, como nos relacionamos, como interpretamos o mundo. E enquanto não é trazida à luz, continua determinando nossas escolhas, mesmo sem percebermos. Olhar de frente para essa ferida não é um ato racional. Não se trata de entender intelectualmente o que aconteceu no passado. Trata-se de criar um espaço interno para sentir o que nunca foi permitido sentir. Raiva, tristeza, medo, abandono, vergonha. Muitas dessas emoções foram reprimidas porque foram julgadas como fracas ou inconvenientes. Mas elas continuam ali, esperando por um espaço seguro onde possam ser reconhecidas sem defesa, sem pressa, sem julgamento. E aqui entra um ponto crucial. O que cura não é a lembrança do que aconteceu. O que cura é o contato verdadeiro com o que ficou preso emocionalmente naquele momento. É sentir agora o que não pôde ser sentido antes. É validar o que foi negado. É acolher o que foi esquecido. Jung dizia que a dor precisa ser integrada, não eliminada. E a integração só acontece quando paramos de fugir e começamos a escutar. Essa escuta é o início da transformação. Porque quando a ferida é reconhecida, ela muda de forma. Deixa de ser uma força que sabota por trás das cortinas e se torna um ponto de consciência. Deixa de atuar no automático e passa a ser compreendida com clareza. E com clareza vem a possibilidade de escolha. A ferida olhada de frente revela o que está por trás de tantos comportamentos repetitivos. Revela o motivo por trás da carência constante, da dificuldade de confiar, da sensação de nunca ser suficiente. Mas essa revelação não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Cada camada acessada nos aproxima um pouco mais de quem somos por trás das defesas. Porque a ferida, por mais dolorosa que seja, guarda uma parte essencial da nossa identidade. Uma sensibilidade perdida, uma potência esquecida, uma verdade que foi sufocada. A dor que um dia nos quebrou também guarda a chave da nossa reconstrução. Não uma reconstrução para voltar a ser como antes, mas para nos tornarmos quem realmente somos, agora com mais consciência. Jung dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra. Não uma frase bonita, mas uma realidade psicológica. O sofrimento, quando acolhido com profundidade, nos reconecta com a essência. E essa essência estava encoberta por camadas de proteção, por máscaras que aprendemos a usar para sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E chega um momento em que a dor de continuar desconectado de si mesmo se torna maior do que o medo de olhar para dentro. Esse momento marca o início de um processo silencioso e profundo, a transmutação da dor. O que antes parecia uma fraqueza passa a ser um caminho. O que antes era um fardo se torna um portal. E aos poucos, a identidade começa a se reorganizar. O que antes era vivido como falta de valor, agora é visto como parte de uma história que está sendo reescrita a partir de dentro. Não para apagar o que aconteceu, mas para dar um novo significado. A ferida que é olhada de frente para de ser um segredo pesado e passa a ser uma fonte de força. Porque agora ela não nos domina mais. Não escolhemos mais com base no medo, na rejeição ou na carência. Escolhemos com base na presença, na escuta, na inteireza. E é nessa presença que começamos a viver de verdade.
com mais liberdade emocional e mais autenticidade no que sentimos, pensamos e compartilhamos com o mundo. Durante muito tempo, a única estratégia aprendida para lidar com a dor foi fugir dela, evitar o desconforto, se distrair com o que está fora, preencher vazios com vínculos, tarefas, excesso de ocupação. A fuga nunca parece uma fuga. Ela é disfarçada de produtividade, de independência, de força emocional. Mas o que não se percebe no início é que essa força é, na verdade, uma resistência. E resistir ao que sentimos só reforça a dor que estamos tentando esconder. A psique humana funciona como um sistema vivo. Nada do que sentimos desaparece por si só. Quando evitamos, empurramos para dentro. Quando reprimimos, criamos tensão. E quando negamos, perdemos a conexão com uma parte essencial de nós mesmos. Carl Jung sabia que toda dor ignorada se transforma em sintoma. Não apenas no corpo, mas nas atitudes, nas escolhas, nas reações que parecem automáticas. E quando o sintoma aparece, é a alma pedindo para ser ouvida. O que poucos percebem é que parar de fugir não exige um gesto grandioso. É um movimento interno, discreto, quase imperceptível no início. Um momento em que algo dentro de você cansa de correr, cansa de fingir que está tudo bem. E esse cansaço pode ser o início de uma virada, porque ele marca o ponto em que a dor já não pode mais ser abafada e começa a ser sentida com honestidade. E quando isso acontece, uma mudança silenciosa começa a se desenhar. Essa mudança não faz barulho, não precisa de aplausos nem de aprovação. Ela acontece no instante em que você decide se escutar de verdade, quando para de justificar o que sente, quando deixa de minimizar suas emoções, quando começa a acolher seus pensamentos mais profundos sem pressa de resolvê-los. É nesse espaço que a transformação emocional se inicia. Ao contrário do que muitos imaginam, essa mudança não traz alívio imediato. Ela pode vir acompanhada de tristeza, de raiva, de insegurança, mas são emoções vivas e não mais abafadas. E esse é o ponto. O que antes era dor muda de cor quando passa a ser sentida com presença. Já não é mais paralisante, passa a ter movimento, passa a circular, a fluir, a se dissolver. O que estagnava dentro começa a se transformar, não porque desaparece, mas porque é finalmente acolhido. Jung dizia que o inconsciente se manifesta quando o consciente permite. Ou seja, só acessamos partes profundas da nossa psique quando abrimos espaço para isso. E parar de fugir da dor é o primeiro passo para essa abertura. O medo de sentir se torna menor que a vontade de viver de forma mais autêntica. E essa honestidade emocional cria raízes. Aos poucos, percebemos que não precisamos mais nos proteger o tempo todo, que não somos frágeis como pensávamos, que temos recursos internos para lidar com o que antes parecia insuportável. Essa mudança silenciosa também altera nossa energia, e sem perceber, mudamos a forma como nos relacionamos com os outros. Passamos a criar menos vínculos baseados na carência. Deixamos de aceitar migalhas emocionais. Começamos a escutar melhor os próprios limites. E quando isso acontece, naturalmente nos afastamos de ambientes que antes tolerávamos em nome da aceitação. Essa seleção não é forçada. Ela é consequência do que muda por dentro. O mundo exterior começa a responder de forma diferente. Não porque as pessoas mudam, mas porque nossa postura diante delas muda. Já não precisamos mais nos explicar tanto. Já não sentimos necessidade de agradar o tempo todo. Já não aceitamos mais repetir as mesmas dores disfarçadas de amor, de amizade ou de lealdade. O silêncio interior que nasce da presença começa a se refletir na vida como uma nova ordem. E talvez o mais bonito dessa transformação seja perceber que a dor que tanto evitamos era, na verdade, um ponto de acesso. Um portal para um tipo de vida mais honesta, mais profunda, mais leve. E essa leveza não vem da ausência de problemas. Vem do fim da guerra interna. Vem da reconciliação com o que foi sentido, vivido, perdido.
Quando paramos de fugir da dor, não nos tornamos invencíveis, mas nos tornamos inteiros. E é essa inteireza que permite viver com mais verdade e menos esforço. A maioria das pessoas acredita que a cura vem quando a dor acaba. Mas Carl Jung nos mostra que a verdadeira cura começa quando a resistência à dor termina. E esse momento não é barulhento, não é marcado por grandes revelações, por certezas absolutas ou por momentos de glória. Ele começa no silêncio, naquele instante em que a luta interna cessa, quando a necessidade de ter todas as respostas dá lugar à permissão de simplesmente sentir. Durante anos, muita gente vive com o corpo no presente, mas com a mente ocupada lutando contra o passado, tentando apagar memórias, negar traumas, justificar reações que já não fazem sentido. E esse esforço diário, mesmo inconsciente, consome energia vital. A guerra interior não grita o tempo todo. Às vezes, ela se manifesta no cansaço constante, na falta de motivação, na dificuldade de se conectar verdadeiramente com os outros. Jung falava que a sombra não é o que é ruim em nós, mas o que foi rejeitado. E tudo o que rejeitamos dentro de nós continua ativo, mesmo que negado. A autocrítica excessiva, a vergonha escondida, a necessidade de controle, tudo isso são reflexos dessa parte da psique que ainda luta para existir sem julgamento. Enquanto negamos, projetamos. Enquanto evitamos, repetimos. Enquanto resistimos, alimentamos o sofrimento. O silêncio curativo não é a ausência de pensamento, mas o acolhimento sem julgamento. Ele nasce quando decidimos parar de lutar contra nós mesmos. Quando olhamos para as nossas falhas e não as usamos como armas, mas como sinais. Quando aceitamos a nossa história sem precisar reescrevê-la o tempo todo para parecer mais bonita ou aceitável. Quando deixamos de ver nossos erros como monstros e passamos a vê-los como parte da travessia. Esse silêncio, ao contrário do que se pensa, não é vazio. Ele é presença. É uma pausa viva. Um espaço onde algo dentro de nós começa a respirar, sem medo. E é nesse espaço que a cura acontece, porque só podemos curar aquilo que temos coragem de ver. Só podemos libertar o que deixamos de reprimir. Só podemos crescer a partir do que paramos de negar. O fim da guerra interna não significa ausência de dor, mas transformação da dor em consciência. Significa acordar pela manhã e não sentir mais que está constantemente em dívida consigo mesmo. Significa parar de buscar validação em tudo que se faz. Significa agir por alinhamento e não por compensação. É quando você percebe que não precisa mais provar quem é, nem convencer ninguém de que merece amor, respeito ou espaço. Você apenas ocupa esse espaço com naturalidade, porque entende que ele já era seu. E essa mudança interior, por mais sutil que seja, altera tudo ao redor. Os relacionamentos deixam de ser um campo de batalha, onde você tenta consertar o passado através dos outros. As decisões deixam de ser motivadas pelo medo de rejeição. A vida deixa de ser uma corrida contra o tempo para ser uma jornada com tempo. Porque quando você para de se agredir por dentro, o mundo para de parecer tão hostil por fora. A psique encontra seu próprio ritmo quando deixamos de forçá-la a ser perfeita. Quando paramos de exigir uma versão ideal de nós mesmos e começamos a acolher quem de fato somos. E essa aceitação não é conformismo, é libertação, porque só a partir dela conseguimos crescer de forma verdadeira. O crescimento que nasce da imposição é frágil, quebradiço. O crescimento que nasce da aceitação é sólido, enraizado. O silêncio que cura é o oposto do silêncio que reprime. Não é um silêncio que sufoca, é um silêncio que abraça. Um silêncio que acolhe memórias antigas com respeito, que escuta o corpo com paciência, que se permite sentir sem se apressar para resolver. E, nesse campo silencioso, a dor que antes parecia insuportável começa a se dissolver. Não porque desaparece, mas porque já não é tratada como inimiga. O fim da guerra interna é um marco invisível, mas transformador.
É o momento em que você deixa de querer vencer a si mesmo e começa, finalmente, a caminhar ao seu lado. E isso muda tudo, porque quando você caminha com você, o mundo deixa de ser um lugar de ameaça constante e se torna um lugar de encontro. Encontro com quem você é, com quem pode ser e com quem sempre esteve aí, mesmo quando você não sabia. A maioria das transformações que realmente importam não começa com motivação, mas com exaustão. O ponto de virada acontece quando a pessoa se cansa de fugir daquilo que sente, e não porque encontrou uma resposta, mas porque percebeu que continuar evitando a dor só gera mais dor. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste persiste. E essa não é uma frase poética, é uma observação direta sobre o funcionamento da psique. Tudo o que é reprimido se acumula, tudo o que é negado se fortalece, e tudo o que é ignorado, mais cedo ou mais tarde, cobra presença. O sofrimento não desaparece porque você finge que ele não existe, ele apenas muda de forma, aparece em outros lugares, em outras pessoas, em sintomas físicos, em crises emocionais ou padrões repetitivos que você não consegue explicar. A dor que não é sentida se expressa. A dor que não é ouvida se transforma em grito, e o grito, quase sempre, se dirige à própria pessoa. É assim que nasce a autossabotagem, o cansaço sem explicação, o peso nas relações. Não é que você esteja fazendo algo errado conscientemente, é que dentro de você existe um acúmulo de emoções não processadas, um campo de energia emocional que está esperando ser reconhecido. E reconhecer não é racionalizar. Não se trata de entender intelectualmente por que algo aconteceu ou de justificar as dores que sofreu. A mudança profunda começa quando você para de justificar e começa a sentir. Quando você se permite olhar para aquela dor antiga sem tentar controlá-la, sem tentar calá-la, sem tentar ser mais forte do que ela. Porque não é sobre força, é sobre presença. A presença é a chave que transforma. Quando você se senta com a sua dor, sem julgamento, você envia à sua psique a mensagem de que não está mais em guerra com ela. E a partir desse momento, algo dentro começa a mudar. Não de forma imediata ou espetacular, mas de maneira contínua e silenciosa. A dor começa a se mover. Ela deixa de ser um ponto de bloqueio e passa a ser um portal. Portal para dentro. Para partes suas que estavam esquecidas, para fragmentos de si que estavam trancados na gaveta do passado. Jung falava que a dor é um convite para a individuação. Ela não é o fim, é o começo de um processo. Um processo de voltar para si, de se reunir com partes internas que foram deixadas para trás. E esse processo não é confortável, porque exige contato. Contato com memórias, com sensações, com vazios. Mas só ao passar por esse contato é que algo se reconecta. A maioria das pessoas tenta eliminar os sintomas sem tocar na causa. Querem parar de se sentir ansiosas, mas continuam ignorando os conflitos internos. Querem ter relacionamentos saudáveis, mas não olham para os padrões emocionais que repetem desde a infância. Querem se sentir leves, mas continuam carregando culpas antigas que nunca foram dissolvidas. E essa tentativa de viver apenas no lado funcional da vida cria um desequilíbrio ainda maior. A cura real começa quando você entende que não precisa eliminar a dor, mas sim escutá-la. Quando para de ver o desconforto como inimigo e começa a enxergá-lo como guia. Não há liberação emocional verdadeira sem contato com o que foi reprimido. Não há leveza sem atravessar o que pesa. Essa travessia, por mais difícil que pareça, revela o que estava escondido sob a dor. Partes suas que nunca foram olhadas com carinho. E é esse reencontro que transforma. Porque quando você se vê por inteiro, com o que dói, com o que falhou, com o que ainda está em construção, se você deixa de buscar fora o que só pode ser curado dentro. A mudança que se sustenta é aquela que nasce da honestidade. Quando você para de se enganar, quando deixa de repetir que está tudo bem quando não está, quando tem a humildade de admitir que ainda sente raiva, tristeza, medo, não para se afundar nessas emoções, mas para parar de lutar contra elas.
E a partir daí, a vida começa a mudar. Não porque tudo melhora instantaneamente, mas porque você muda a forma como caminha, muda o modo como se trata, muda o jeito como se relaciona com a própria história. Esse é o princípio espiritual que transforma. A aceitação profunda de que a dor é parte do caminho, não para ser cultivada, mas para ser compreendida. Porque quando você para de fugir dela, descobre que o que mais te machucava não era a dor em si, era a solidão de senti-la sem poder reconhecê-la. A sensação de abandono emocional não vem apenas das ausências que sofreu no passado, mas das que você continua repetindo contra si mesmo. A paz interior, tão buscada por muitos, não é um estado que chega por acaso, nem um destino mágico que aparece com o tempo. Ela nasce como consequência direta de um movimento interno, parar de se abandonar, dia após dia. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. A maioria das pessoas vive em busca de paz, tentando controlar o mundo externo, ajustar os relacionamentos, alcançar metas ou obter reconhecimento. Mas tudo isso, no fundo, é uma distração do verdadeiro vazio que carregam. Um vazio que não foi criado pela falta dos outros, mas pela própria desconexão com quem são de verdade. Você pode ter vivido rejeições, negligências ou traumas que deixaram marcas profundas. Pode ter sido ensinado desde cedo a se moldar para ser aceito, a esconder sentimentos para não incomodar, a se calar para não perder afeto. E com o tempo, isso se tornou hábito. Um hábito silencioso de abandono interno, de ignorar suas próprias necessidades, de se trair em pequenas decisões, de silenciar aquilo que sente para manter vínculos frágeis, de sorrir quando tudo o que queria era respirar em paz. A paz não vem de ignorar sua dor, vem de ouvir o que ela está dizendo. Ela começa no momento em que você escolhe não se calar diante de si mesmo, quando decide parar de mendigar atenção, aprovação ou amor, e começa a oferecer a si o que sempre buscou nos outros. Isso não é egoísmo, é maturidade emocional, é consciência de que ninguém pode te dar aquilo que você se recusa a reconhecer em si. Muitos seguem acreditando que a felicidade virá quando encontrarem alguém que os ame incondicionalmente. Mas esse amor só se torna possível quando você para de se abandonar nas suas escolhas diárias. Quando aprende a dizer não para o que fere, mesmo que pareça confortável. Quando escolhe se escutar, mesmo que a voz interna ainda esteja confusa. Quando se posiciona, mesmo tremendo por dentro. E acima de tudo, quando se perdoa por não ter feito isso antes. A ausência de paz que você sente não é azar. Não é karma, nem castigo. É só o reflexo da distância que existe entre quem você é e como tem vivido. Cada vez que você se abandona para agradar, para evitar conflito, para manter um laço ou para não perder alguém, algo dentro se fecha, e esse fechamento se transforma em sintomas, ansiedade, irritação, apatia, exaustão. Não porque sua vida seja difícil, mas porque está desconectada da sua verdade. Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho para se tornar quem realmente se é. E não existe individuação sem autorrespeito. A cura começa no momento em que você deixa de se violentar emocionalmente para caber nos moldes dos outros. Quando para de tentar ser quem esperam que você seja e começa a ser quem realmente é, mesmo que isso incomode. Mesmo que isso afaste, mesmo que isso mude tudo, a paz verdadeira não tem nada a ver com controle. Tem a ver com reconexão. Ela brota no instante em que você se escolhe com honestidade, quando se olha com compaixão e entende que tudo que buscava fora sempre esteve dentro. Só precisava ser acolhido. Não existe paz enquanto você se abandona. Não existe cura enquanto você repete as mesmas fugas. Não existe amor real enquanto você não se ama de verdade. A chave está no cotidiano, no jeito que você se trata quando erra, no silêncio que oferece a si quando tudo parece ruído, na escolha de se levantar mesmo sem aplausos,
na forma como se protege de ambientes que sugam sua energia, e principalmente na decisão de não se julgar por ainda estar aprendendo, porque estar no caminho já é por si só um ato de coragem silenciosa. Carl Jung nos lembra que o inconsciente responde aos nossos atos com sinais. Quando você começa a se tratar como alguém que merece amor, respeito e presença, o mundo começa a responder da mesma forma. A paz não é ausência de problemas, é presença de integridade. E integridade é quando sua mente, seu coração e suas ações caminham na mesma direção, a de não se abandonar nunca mais.